Oi, oi! Começando hoje, a nossa série sobre síndrome de ovários policísticos. Vim contar para vocês um pouquinho de como eu descobri, a SOP. No meu caso foi totalmente por acaso, Eu já treinava, estava num processo tentando emagrecer os 10 quilos que eu havia ganho. Mostrando a foto aqui para vocês, ó. Isso era eu antes de eu ganhar esses 10 quilos e aqui eu depois de ganhar esses 10 quilos, E eu tava numa luta constante, tentando, melhorar e voltar ao meu peso anterior, fazendo treino, fazendo acompanhamento nutricional, e eu não estava tendo, um resultado satisfatório a ponto, de conseguir voltar ao que eu era, antes dessa fase aí que eu vivi. Então, depois de tentar diversas estratégias, fazer um monte de exame para ver se não tinha, nenhum tipo de alteração hormonal, ou coisas do tipo, eu resolvi, por minha conta, muito a contragosto da minha ginecologista na época, parar de tomar anticoncepcional. Eu tomava anticoncepcional desde os 18 anos, E desde então, a vida inteira tomando, e eu nunca engordei de fato pelo uso do anticoncepcional. Mas eu sentia que o fato de estar tomando, esses hormônios femininos não estava me permitindo emagrecer. E aí parei de tomar a medicação, E aí nesse processo, depois que eu parei de tomar, ao longo de um ano aí, eu consegui emagrecer 13 quilos. E é essa foto aqui de quando eu emagreci. Mas, de antemão, já adianto, não estou incentivando ninguém a parar de tomar anticoncepcional, tá? Procurem sempre, um auxílio médico, um acompanhamento, para que vocês possam, descobrir a respeito disso aí. Então, parei de tomar, Tava tudo bem, consegui emagrecer ao longo de um ano. E depois de um tempo, porque a gente sabe, que o hormônio ele ainda fica circulante ali no nosso corpo por um tempo. E, depois que a gente vai, perdendo de fato todos os resquícios ali, eu comecei com um quadro de espinha tenso. Olha isso aqui. Isso eram minhas costas na época. E eu fiquei desesperada. Não sabia o que estava acontecendo, Não fazia nenhum uso de nada, de nenhum tipo de hormônio, seja feminino, seja masculino, nada, nenhum remédio para emagrecer, nada. Foi um processo totalmente natural. E aí, mantendo o meu acompanhamento ginecológico e tudo mais, depois, de tudo isso que aconteceu, minha médica realmente viu que eu estava tendo uma resistência ao processo de emagrecimento, pelo uso do anticoncepcional, e daí eu resolvi que eu não queria mais tomar anticoncepcional na vida, que eu ia mudar de método contraceptivo. E aí, quando eu fui fazer, o ultrassom, os exames para poder colocar o DIU, aí eu descobri o ovário policístico, E não foi só a questão das espinhas, Tinha associado a queda de cabelo, eu tinha muita fadiga, Vivia realmente cansada, mas era um cansaço diferente, Não era um cansaço pelas minhas atividades diárias, E além disso, eu comecei a desenvolver resistência à insulina, que é muito comum na SOP. Então aí vocês podem me perguntar, nossa, mas você nunca tinha feito um exame, para poder descobrir isso previamente? Sim, eu já tinha feito vários exames. Mas como eu fazia uso do anticoncepcional, que tem o intuito ali de inibir a ovulação, eu não iria, não apresentei jamais em nenhum exame de imagem, a constatação ali, dos cistos dentro do ovário. Justamente porque a gente não ovula, pelo uso do anticoncepcional, então não tinha realmente, nenhum cisto dentro do ovário. Tanto que depois disso, e muitos médicos que eu fui, endocrinologistas, nutrólogos, todos queriam que eu voltasse a tomar anticoncepcional como uma forma de tratamento. Mas eu não queria tomar. E eu sabia que existia, outras formas
a gente tratar e lidar. Aí, né, eu também já fazendo acompanhamento nutricional, né, e fazendo esse controle, né, com o nutrólogo que me acompanhava na época, eu precisei entrar com várias medicações, né, no intuito de controlar, né, a resistência à insulina, de controlar a questão hormonal, porque pela síndrome dos ovários policísticos eu tinha uma alta do DHT, que é de hidrotestosterona, né, um dos hormônios, né, nos quais a testosterona se converte, tinha uma baixa de DEA, então tudo isso, né, estava fazendo com que eu tivesse esse tanto de espinha, com que eu tivesse, né, o crescimento de pelo excessivo no rosto, principalmente, tivesse dificuldade de ganhar massa, né, e consequentemente de perder gordura. Então, né, eu dei sequência a esse tratamento, né. Existem algumas medicações, né, que a gente usa sim no controle, né, só que isso vai depender de caso para caso, né, porque cada um tem um tipo de manifestação, né, talvez até a questão da intensidade com que você tem um determinado sintoma, né, isso vai mudar de pessoa para pessoa, então isso sim precisa ser acompanhado por profissionais, né, não é eu te falar que eu tomo, né, o medicamento X, Y e Z hoje e você ter descoberto uma SOP e ir lá comprar a medicação e sair tomando, tá? Não é por aí. Então a gente precisa sim, tá, ter um controle alimentar importantíssimo, praticar atividade física, né, ter esses bons hábitos e entrar, né, com a medicação que vai te auxiliar nesse processo. Então, né, eu já era uma pessoa ativa, né, já praticava atividade física, já tinha um controle alimentar, só que meus sintomas eram muito exacerbados, muito. Meus exames, né, laboratoriais, meus exames de sangue estavam muito alterados, né, eu tinha exame de DHT aí, né, que o limite aí, vamos dizer, fosse ali 200, 300, o meu era 2.000, 3.000, então eu precisava, né, de alguma forma de inibir esse hormônio ali, na verdade inibir a enzima, né, que fazia a conversão da testosterona no DHT, e com isso a gente foi entrando com várias estratégias e era aquela coisa, né, era uma tentativa e erro, tentativa e acerto, então assim, foi uma luta durante muito tempo até conseguir encontrar as dosagens específicas das medicações, né, encontrar as medicações que realmente fossem eficazes no meu caso. E eu passei muito tempo, isso já tem 7 anos, né, tentando chegar num ponto de equilíbrio. E consegui durante um tempo, mas nós mulheres sabemos, né, como temos alterações hormonais aí ao longo do mês, né, devido ao nosso ciclo menstrual. E outro sintoma que a gente tem, né, por causa dos ovários policísticos, muitas vezes, né, é a menstruação não regular. Então, né, você pode menstruar um determinado dia, daqui a um mês não vem. Então, isso também, né, se torna um problema. Então, muito por isso, alguns médicos queriam que eu voltasse a usar o anticoncepcional. Só que eu queria tentar tratar de uma forma, né, convencional, que não fosse de forma hormonal, né? Eu sabia das repercussões que eu tinha por causa do uso de hormônio feminino. Então, assim, qualquer, né, indício de hormônio que viesse, né, de forma exógena ali para dentro do meu corpo poderia me causar um estrago, né, sem condições. Então, até hoje eu tomo muito cuidado com tudo que eu uso, né, assim, seja medicação, com a questão de alimentação, né, tem tempos que, por exemplo, dependendo do determinado tipo de carboidrato que eu como, eu tenho descompensação, então eu vivo numa montanha russa, né, com altos e baixos aí, tentando encontrar, né, um equilíbrio. E tenho muita dificuldade, meu corpo é muito sensível a qualquer mudança de hábito, né, qualquer mudança alimentar. Então eu preciso de acompanhamento mensal com nutricionista, de ginecologista, né, periodicamente.
e até hoje, tipo, não foi curado, né? Ficou sob controle durante muito tempo, mas vira e mexe eu tenho descompensações e é como se eu voltasse ali à estaca zero, né? Como tratamento, né, das espinhas, como eu mostrei aí, eu fiz uso de Roacutan durante um tempo, mas a gente sabe que o Roacutan, nesse caso, né, quando a acne ela é de caráter hormonal, ele não trata a causa do problema, ele trata apenas o efeito, ele trata o sintoma acne, né, naquele momento ali. Então usei durante um tempo, depois parei e de tempos em tempos eu fazia o uso, né, durante um período com dosagens menores para fazer uma manutenção disso e de tempos em tempos, né, era reavaliado. E hoje, como eu tô curada? Não estou, tá? Como eu falei, isso vai ser uma coisa que eu vou ter que levar talvez pro resto da vida, não sei. Né? Existem alguns estudos e alguns médicos já me falaram, né, que, por exemplo, depois que as mulheres engravidam, elas podem passar a não ter mais o quadro dos ovários policísticos, mas tudo é muito individual, né? Então eu tenho que continuar me policiando. Tenho sim muita dificuldade, né, em ganhar massa, em perder gordura. Então, assim, o processo de definição muscular para mim é muito sofrido. O pouquinho que eu tenho ali é em cima de muito treino, de muita insistência, né? E eu sei que diante, né, dos hábitos que eu tenho, da qualidade dos hábitos que eu tenho de alimentação, de água, né, de sono, de treino, poderiam ser muito melhores. E você pode estar se perguntando, então se eu ficar tomando anticoncepcional, eu nunca vou ter essa manifestação? Pode ser que sim. Na verdade, durante o tempo que você estiver tomando o anticoncepcional, você não vai ter, justamente pelo que eu expliquei no início, né, sobre a inibição da ovulação. Mas depois que você parar de tomar, por qualquer motivo que seja, pode ser que você venha a manifestar os problemas. É um problema que atinge aí até 19%, né, da população feminina brasileira. Então não é uma coisa tão incomum assim, né? Então, o que eu quero deixar aqui para você, né? Se cuide, né? Se você tiver sintomas como os que eu, né, descrevi aqui, procure um médico, vá no ginecologista, procure um acompanhamento, né? E tente descobrir o que é melhor para o seu caso. E a partir disso, né, você vai se cuidar aí e vai tentar da melhor forma conviver com isso, né? Hoje, né, meu atual estado, eu, né, fiz um ultrassom há 2 semanas, né, que eu venho fazendo sempre. O ovário está cheio de cistos, que estava mais controlado há um tempo, né, o ovário direito, o esquerdo eu estou com um cisto gigantesco, que eu também estou investigando, e consequentemente meu desânimo voltou, a fadiga, o cansaço, as espinhas, a queda de cabelo. Então, né, seguimos na luta e vamos pra frente. Espero que, né, tenha sido esclarecedor para algumas de vocês e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui para vocês se manterem informadas, porque a informação, né, sempre facilita o nosso processo de tratamento e de como levar a vida com a SOP.